paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Como que você está? Você está com medo de alguma situação que você tem que enfrentar? Você está com medo de algum diagnóstico que você vai receber? Você está com medo, na sua parte financeira, de não dar, de faltar, de não ter uma entrada satisfatória? Você está com medo que seus filhos não sejam libertos, da escravidão, do mundo, do pecado ou do afastamento que eles estão de Deus? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o medo. A palavra de Deus é muito completa e ela nos ensina. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós ficaremos aptos para enfrentar o dia a dia, para enfrentar a nossa vida, porque ela nos prepara. O nosso Deus é Deus que Ele não só criou o homem, mas Ele criou também a Bíblia, para que o homem seja bem orientado. A Bíblia é o manual, do homem. Nós precisamos ler a Bíblia para ver como realmente a nossa vida deve funcionar, como os nossos sentimentos devem ser tratados. Leia a Bíblia. Nós terminamos o livro de Deuteronômio, fomos assim muito ensinados. Eu fiquei muito impactada com tudo aquilo que eu passei para vocês, mas em primeiro lugar eu recebo no meu coração. E hoje nós estamos entrando no livro de Josué. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Josué. O livro de Josué, ele nos ensina, ele fala sobre o tipo de coragem, de força que nós precisamos ter para lutar pelas promessas de Deus e também para desfrutar essas bênçãos que Ele tem para nós. Vamos entender, o Senhor, Ele tem promessas, não tem? A palavra de Deus não tem várias promessas? Ser fiel até a morte, ao Senhor, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Buscai e achareis, pedir e dar-se-vos-ão. Tem muitas promessas, um dia a gente pode estudar sobre as promessas. Mas essas promessas, para você recebê-la, para você desfrutar dela, você tem que ter coragem, para enfrentar o seu dia a dia, buscando a Deus em primeiro lugar. É uma certa coragem que você precisa ter, é uma certa decisão de vida. Eu escolho a Bíblia, eu escolho a orientação do meu Deus. E com essa coragem, você vai poder desfrutar das promessas, das bênçãos que Ele tem para você. Quantas vezes nós estamos vivendo o nosso dia a dia, vivendo um casamento frustrado, vivendo um relacionamento com a família sem amor, sem respeito. Por quê? Porque nós não estamos desfrutando das bênçãos que o Senhor tem para o nosso lar, para o nosso casamento, no nosso trabalho. Vocês entendem? As bênçãos já estão dadas. A nossa vitória já foi dada lá na cruz, quando Jesus venceu aquela cruz. Quando depois ele venceu a morte ressuscitando. Então as tuas vitórias, as tuas bênçãos já estão dadas. O que você precisa fazer agora é lutar por essas bênçãos. E lutar com armas espirituais. Não adianta você lutar falando, não adianta você lutar brigando. Não, você tem que ler a palavra de Deus e lutar com as armas espirituais. Deus já havia dado para aquele povo, para os israelitas, depois deles caminharem 40 anos no deserto, eles estavam chegando na terra prometida. Mas eles tiveram que lutar para tomar posse da terra. A vida não é fácil assim, Deus dá, mas Ele quer a nossa participação. Como que você tem participado para alcançar as bênçãos que o Senhor tem te dado? Eu fico muitas vezes triste, porque eu saio da minha casa 3 dias na semana. Segunda-feira eu vou para Jundiaí, terça-feira eu vou para Campinas, quarta-feira eu vou para a chácara, aqui o lugar de eventos onde a gente faz as reuniões. E eu chego lá, eu fico pensando, poderia ter 500 mulheres aqui buscando a Deus, buscando a palavra para entender o que está acontecendo na sua vida, para que elas possam receber a promessa, possam receber a bênção.
Mas sabe o que acontece? Elas não vêm. Então, elas não tomam uma posição, elas não tomam coragem para ir buscar as coisas de Deus, para ir ouvir a palavra de Deus, né? Eu estou ali disponível e tantas outras pessoas fazem isso. Estão disponíveis, são usadas, né, por Deus, ali são servos usados por Deus para levar a palavra, mas as pessoas não querem. E aí, o que acontece? Elas não recebem as bênçãos que Deus já deu. Elas não tomam posse das promessas que Deus já deu e vivem uma vida pequena, uma vida sofrida, igualzinho aquele homem que foi viajar no navio. Ele disse que ganhou a passagem e ele preparou um saco de pão e levou um saco de pão para ele se alimentar durante uma semana de viagem no navio. E ele comeu aquele pão velho a semana toda. No final da viagem, ele conversando com uma outra pessoa, a pessoa falou: mas que navio maravilhoso, que alimentação maravilhosa. Aí ele falou assim: não, eu não comi nada aqui porque eu ganhei só a passagem. Ele não sabia que a passagem ela era recheada de bênçãos, de promessas, e assim é o ser humano. Ele está aqui na Terra e ele não usufrui, né, da passagem cheia de bênçãos e promessas, porque ele não vai buscar, ele não tem coragem de buscar a Deus. Eu queria dizer para você também que o líder Josué foi aquele que conduziu o povo. De quando Moisés parou, Moisés estava velho, Deus falou: agora é Josué. Né? E Josué, como líder, ele não precisava apenas ser corajoso para enfrentar os inimigos que eles estavam enfrentando na entrada da Terra Prometida. Ele também precisava inspirar coragem ao povo. É isso que Deus te chama para ser. Uma pessoa de coragem que possa inspirar as pessoas. Tem pessoas que só nos desanimam. É verdade ou não é? Você fala: olha, estou pensando de fazer isso, estou pensando de frequentar um lugar para estudar a Bíblia, estou pensando, né, de arrumar algo novo para minha família, estou pensando de aconselhar meu filho assim, e a outra pessoa: não, isso não vai dar certo, né? Não, isso é perigoso. Não é assim que dizem? Mas nós temos o exemplo de Josué, que ele não somente tinha que ser corajoso, mas ele tinha que contagiar as pessoas ao seu redor. Quando Deus falou com ele, Deus disse muito claro para ele não temer. Deus não estava dizendo para ele para não sentir medo, mas sim não permitir que o medo o fizesse parar, recuar. Você entendeu? Essa é a sua vida. Agora até lembrei, tinha um quadro na televisão uma vez, um programa que falava, não tinha? Eu acho que as novinhas, os novos, mais novos não vão lembrar. Mas falava: esta é a sua vida. E essa é a nossa vida. O Senhor está dizendo para você, né? Não temas, né? Como ele disse para Josué: enfrente, seja forte. Mas o Senhor com isso não está dizendo que você não sente medo. Você sente, mas você se fortalece em Deus e você não recua em nada, na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua saúde, no seu tratamento de saúde. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Josué: faça o que tem que fazer mesmo sentindo medo. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra de vitória que nós estamos recebendo hoje. Que ensinamento do céu. Tá com medo? Não tem problema, pode fazer. O medo, ele é bom, em alguns sentidos ele é bom, porque o medo, ele nos livra de agirmos de uma maneira irresponsável, né? De uma maneira sem pensar. O medo nos paralisa para a gente pensar, para a gente orar, para a gente buscar a presença de Deus. O medo, ele não é ruim. O medo, ele serve para te preparar para a luta. E Josué fez isso. E eu nessa noite, né, nessa noite de propósito de oração, com vocês que têm me acompanhado há quanto tempo, a minha oração é para que, assim como Josué, você seja forte e corajoso aí no seu dia a dia, na sua casa,
na sua vida diária, que você inspire outras pessoas a serem corajosas também. Não só você, mas leve essa coragem para os que estão do seu lado, que estão desanimados, que estão caindo. Ontem nós lemos o Salmo 62, nós estamos estudando essa semana. Depois você pode ler esse Salmo. E eu posso falar sobre ele até amanhã, é muito bom. Ele diz que muitas vezes nós estamos como uma parede pendida. O que é uma parede pendida? Está quase caindo. Então a pessoa olha para a pessoa que está do seu lado e veja se ela está parecendo uma parede pendida. E ajude essa pessoa com coragem. Ajude ela a enfrentar os medos. Não ceda, você não ceda ao medo, mas tome a atitude de apesar dele, você seguir em frente com ousadia. Seja ousado, porque você ora a Deus e vai em direção a tudo que Deus tem para você. Não perca a sua bênção. Não perca as promessas que Deus tem para você. Não deixe que o medo venha roubar nenhuma das bênçãos que Deus quer lhe dar. Amém? Senhor Deus, obrigada por essa mensagem, por essa palavra maravilhosa. E agora que nós vamos entrar no livro de Josué, que o Senhor possa fazer a caminhada conosco pelo livro de Josué, nos ajudando a entender a tua vontade, a entender os teus planos para conosco. E que como Josué recebeu essa ordem, não tenha medo, saiba enfrentar os seus medos, seja forte na hora do medo. Que nós também possamos viver isso e com isso não impedir que as bênçãos e as promessas cheguem na sua e na minha vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.